Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 52 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. E hoje nós temos aqui uma questão do Enem 2018 que exige nosso conhecimento de gráficos, tá bom? Então, vamos ler a questão, ver o que ela está querendo e tentar entender o que a gente tem que interpretar desse gráfico aí. De acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F é igual a kmr ao quadrado. Então, inversamente ao quadrado do raio, diretamente proporcional à massa, e o k é uma constante aí de proporcionalidade. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, M e R. Então, M é a coordenada x desse gráfico, aqui é a massa, está no eixo x, e o R é a coordenada f de x, ou y, desse ponto, que está aqui, ó, o raio é o eixo vertical, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio de sua órbita em torno da Terra. E aí, ele pergunta, né? Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades de F1, FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. Então, FA é a força que a Terra faz no satélite A, FB no B e FC no C. E aí ele está perguntando, ó, as intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem que relação? Que força é maior do que qual ou igual a qual? Então aqui a gente tem que, usando esse gráfico aqui, descobrir como está, ou qual dessas forças, né, no A, no B e no C é maior, de acordo com os seus valores de massa e de raio em relação à Terra. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo FA, que é esse ponto aqui, ó. Então a gente sabe que o A ele tem uma massa aqui de um certo valor. E ele tem um raio também de um certo valor, que é o R de A. O C ele tem a mesma massa, se a gente olhar para o prolongamento aqui do ponto C, né, no eixo horizontal, no eixo X, que é o eixo da massa, a gente vê que a massa de A e a massa de C são iguais. E ele tem um raio aqui também, RC. E o B, ele tem um valor aqui para massa de B, que é maior do que a massa de A e a massa de C, entre as duas são iguais, e ele tem um raio que é igual ao RA. Então, RB igual ao RA. Então, o que a gente sabe? Entre as massas, a gente sabe que o MA é igual ao MC, e esses dois, eles com certeza são menores que a massa do B. Né? Pelo gráfico aqui a gente viu, a massa do B é a maior massa, está mais para o lado direito aqui desse eixo, esse eixo cresce para a direita. E a massa de A e a massa de C estão mais para a esquerda e são iguais. Já em relação aos raios, a gente tem que o RA, o raio A, é igual ao raio B. E esses dois raios são menores que o raio C. Então, pelo gráfico, a gente sabe isso daqui. A gente consegue construir essas relações.
E aí, o que a gente tem que fazer aqui é, usando essas relações, tentar descobrir qual força é maior. Lembrando que a força é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Então vamos pensar o seguinte. Vamos comparar. Eu acho que o melhor jeito de fazer isso aqui é comparar esses satélites, né, 2 a 2. Então vamos pegar o satélite A e o C. Então vamos comparar A e C aqui e deixar o B de lado por enquanto. Entre o A e o C, o que a gente tem? A gente tem que a massa do A é igual à massa do C. Então, as massas deles são iguais. O que difere o A do C é a questão dos seus raios, né? O raio do C é maior do que o raio de A. Então, o RC é maior que o raio de A. Só que a gente sabe que a força é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então, se o R do C é maior, eu vou estar no FC, né, na força de C. Vamos escrever as expressões aqui do FA e do FC. O FA é K, que não importa, não entra no caso, é MA sobre RA ao quadrado. E o FC é MC sobre RC ao quadrado. A gente viu que o MA é igual a MC. Então, essa variável do numerador não importa. Já o denominador, a gente viu que o raio de C é maior. Isso significa que esse denominador aqui, ó, é maior do que o RA. Então, se o denominador é maior, se eu tenho um número grande num denominador, eu vou dividir essa força por um número muito grande. Então, a força fica pequena. Quanto maior o denominador, menor é a força. Então, entre A e C, a gente pode concluir com certeza que a força de A é maior do que a força C. Por conta dessa questão do denominador. O FC tem um denominador maior. E quanto maior o denominador, menor a fração. Então, entre o satélite A e o C, a força do A é maior. Ok. Agora a gente tem que comparar aqui, vamos comparar o A com o B. Então vamos comparar A e B. A gente sabe que A e B têm raios iguais. Então vou escrever aqui o FA, que é MA sobre RA2, e o B, FB, vai ser MB sobre RB2. Pelo gráfico aqui e pelo que a gente já viu, o raio de A é igual ao raio de B. Então, os denominadores, esse e esse, são iguais. Então, eles não importam para a gente. Então, a gente vai olhar para os numeradores. Pela nossa análise gráfica, a gente viu que a massa de B é maior que a massa de A. Ó, MB é maior que MA. Pelo gráfico, a gente vê isso aqui, né? A massa de B está aqui e a massa de A está aqui. Então, a massa de B é maior. Se a massa de B é maior que a massa de A e a força é diretamente proporcional à massa, então, se o numerador é maior, a força também é maior. Quanto maior o numerador de uma fração, maior é essa fração. Então, aqui a gente tem que a força de B é maior que a força de A. E a gente sabe também que a força de A, a gente já analisou isso, é maior que a força de C. Então, a força de A é maior que a força C. Então, a gente tem aqui a relação entre essas três forças. Ó. A maior delas é o FB, depois o FA e depois o FC. E aí, nas alternativas, isso corresponde à letra
a letra E, né? Letra E, ó, que tem FB maior que FA, que é maior que FC. Só tá, tipo assim, invertido. Eu fiz aqui do maior para o menor, ele fez do menor para o maior. Só que aí ele inverteu os sinais das igualdades também. Então, tá certinho. Essa é a nossa alternativa correta. Então, pessoal, essa é uma questão que exigia tanto essa análise gráfica para determinar aqui a relação das massas e dos raios desses pontos. Então, a gente precisa saber interpretar um gráfico e também analisar uma razão. Né? Quando o numerador, quando o denominador é maior, o que acontece com uma fração? Então, a gente precisa desse conhecimento aí de frações, né, de razões, para também dar conta de resolver essa questão. Mas não é uma questão das mais difíceis desse assunto, tá bom? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau!